Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, alunos. Eu sou o professor Ronilson e nós iremos trabalhar a disciplina Fundamentos de Administração. É um grande prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que nós aproveitaremos muito essa disciplina. Boa noite, professora Leide. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, alunos. Boa noite, tutores. Boa noite a Júlia, que é a nossa intérprete. Eu estou muito feliz em estar aqui, iniciando mais uma disciplina. Nossa primeira vez aqui, né? Então vai ser novo para nós, novo para vocês. Espero que vocês consigam aprender muito conosco e nós também aprender muito com a interação aqui no chat. Vou estar disponível para todos e uma grande aula para todos. Bem, eu vou me apresentar, né? Eu sou o professor Ronilson, como eu já disse, eu sou graduado em administração, né, e tenho especialização em administração de micro e pequenas empresas. E a professora Leide também é graduada em administração, com especialização em serviços de saúde pela Uni e EAD em planejamento, implantação e gestão. E tem mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente, né. Nós iremos trabalhar com vocês essa disciplina e os objetivos dela é conhecer as funções, e abordagens de algumas das teorias administrativas e a sua evolução, bem como as técnicas administrativas, de aplicação e adaptação da administração para o desenvolvimento no trabalho e na vida. Temos como objetivo da teleaula, conhecer o conceito de administração através do seu processo histórico e da evolução das teorias administrativas, reconhecer os tipos, setores das organizações e os recursos organizacionais. Uma vez que o técnico de finanças trabalha dentro de organizações, temos que diferenciar as teorias da administração e quais foram as suas contribuições para as empresas e para as organizações em geral. E entender a importância dos períodos históricos para a evolução da administração e também das empresas. As contribuições da disciplina para a profissão de técnico de finança é que, como conhecedores das teorias e práticas da administração, naturalmente essas pessoas são propensas ao pensamento de organização e busca de objetivos, o que faz com que a administração seja uma disciplina essencial para a formação dos técnicos de finanças, profissional com perfil altamente voltado para as empresas. Esse técnico de finanças que nós enxergamos hoje, que o mercado necessita hoje, ele deve estar preparado para trabalhar dentro das organizações, preparado para resolver as questões que surgirem e preparado para organizar essas empresas para que elas tenham um bom desempenho. A agenda da nossa disciplina, como a professora Leide vai poder nos falar aqui, é essa. Pois é, pessoal, a gente preparou aí uma agenda bem extensa, vamos nos encontrar 6 vezes aqui, são 6 aulas, 6 teleaulas, e durante a semana a gente vai deixar uma atividade como ocorre nas outras disciplinas. Então vamos olhar lá no slide. Então nós preparamos com muito carinho para vocês a nossa primeira teleaula hoje, que a gente vai tratar os conceitos, recursos, o histórico da administração e também da evolução das empresas e as teorias da administração. Durante a semana, a gente vai deixar um fórum para vocês participarem. Ali, a administração, qual é a importância da administração para a sociedade, para as empresas e para a sua vida? Você tem que comentar sobre essa pergunta. No nosso próximo encontro, a gente vai tratar sobre departamentalização, organograma, funções do administrador, funções empresariais também e planejamento. Então, a gente vai tratar sobre a estrutura da empresa. E durante a semana, a gente vai deixar aí uma atividade de pesquisa. Você vai visitar uma empresa,
pesquisar e descrever conforme o cronograma que a gente vai passar e as perguntas que a gente vai passar. Passando para o próximo slide, a gente vê a próxima aula, né, que vai ser dia 25. Vocês viram aí que houve um intervalo de 2 semanas, porque vai ter um feriado. E nessa aula a gente vai trabalhar administração por resultado e estratégia organizacional. E a semana a gente também vai passar outra atividade de pesquisa, que vai ser análise SWOT. Também vamos passar os procedimentos, como é que vai ser realizado. Dia 2/5, nossa 4ª aula, vamos tratar sobre noções de gestão de pessoas, com um fórum também sobre mudanças organizacionais e motivação. Dia 9, nós vamos tratar sobre a habilidade do administrador, logo também do profissional de finanças, qualidade total e noções de direito administrativo. E vamos trabalhar um questionário durante a semana. Esse questionário também ele vai ter um fim de fazer uma revisão, que na próxima aula a gente vai ter uma prova. Vamos ter uma aula de revisão e a prova. Então, vocês viram como é que nossa agenda está bastante repleta, pensada com carinho para vocês, e espero que atenda às expectativas nossas e de vocês, principalmente. Professor? Com certeza, irá atender sim. Nós temos aqui um conceito para a administração, tá? A administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto os objetivos da organização quanto de seus membros, né? Essa é uma definição de um autor muito conhecido em administração chamado Chiavenato, tá? Essa definição dele já nos coloca aqui alguns itens do que é administração, ou seja, é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto os objetivos da organização quanto de seus membros. Ou seja, a organização tem objetivos, os membros que estão dentro da organização também têm objetivos, e é necessário que o trabalho dessas pessoas dentro da organização seja coordenado. Esse é o ato de administrar. Nós temos uma outra definição aqui também, que é: administração é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais, de um outro autor aqui também, tá? Lembrando que é importante que vocês peguem o material, leiam, para se aprofundar mais sobre esses temas. Mas o Batman vai nos falar aqui que trabalhar com pessoas e recursos que estão dentro das organizações, que devem ser utilizados em conjunto, que as pessoas devem efetivar tarefas com esses recursos para que se alcance os objetivos dessas organizações. E uma outra definição é que a administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre os objetivos e utilização dos recursos, que é de um outro autor brasileiro chamado Maximiliano. Então, ou seja, a administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões. Nós temos que tomar decisões e colocá-las em prática dentro das organizações. E a administração vai conciliar todos essas ferramentas, vai tornar as pessoas, colocar as pessoas no lugar certo, vai fazer com que elas operem da melhor forma possível os equipamentos e coloquem em prática as decisões que a diretoria tomou ou que esse grupo de pessoas tenham tomado ali na sua realização de suas tarefas. Essa definição de administração, ela nos coloca um tema central: organizações, que podem ser as mais diversas, né, que nós iremos explicar para vocês aqui agora. Mas o que é uma organização? Organização é um sistema administrado, projetado e operado para atingir determinado conjunto de objetivos. Vemos aqui organização, nós vemos objetivos e vemos administrado. Ou seja, eu tenho um conjunto de pessoas, materiais, vários objetos, coisas que estão dentro daquela organização, tá, que precisam alcançar um objetivo. Tá? Então nós vamos utilizar a administração para fazer com que os objetivos daquela organização sejam alcançados. Tipos de setores das organizações. A professora Leide vai poder falar aqui para nós de cada um deles, né, professora? Então, pessoal, nós temos alguns tipos de setores nas organizações. Esses setores, eles vão dizer que tipo de organização se adequa a cada um deles. Então, vamos ali no slide verificar que nós temos 3 tipos de setores. O primeiro setor, né, que aí está voltado mais para a questão do governo, para empresas públicas. O segundo setor, que são as empresas privadas, de modo geral. E o terceiro setor, que são aí empresas como organizações não governamentais.
eu quero dizer para vocês que essas empresas, vocês viram ali no slide, que são 3 bolinhas que se interagem, tem uma setinha que interage. Então, a nossa sociedade, ela é composta por esses 3 setores, tem tipos de empresas que compõem esses 3 setores, e a nossa sociedade, ela tem essa interação. Então, empresas privadas dependem de governo, que depende também da atuação aí das outras empresas que não têm fins lucrativos, que seria do terceiro setor. Mas, como eu joguei muita informação de uma vez, eu vou pedir para o professor Ronilson tratar sobre cada uma delas para que vocês consigam entender. Com certeza, professora. Nós vamos entender agora como se dá essa interação. Mas primeiro vamos entender o que é cada uma delas, definição para cada uma delas. Ou seja, no primeiro setor, nós temos as empresas de iniciativa pública, tá? O que é empresa de iniciativa pública? São aquelas empresas do Estado, que existem no Estado, são os organismos do Estado. Um cartório, nós temos uma prefeitura, nós temos uma delegacia, são organizações que existem dentro do Estado, que nós chamamos esse de primeiro setor, que são aquelas organizações que fazem parte da máquina pública, por assim se dizer, né? Que são os governos municipais, os governos estaduais, o governo federal, nas 3 esferas de poder. O que são as 3 esferas de poder? As 3 esferas de poder são o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada uma dessas esferas de poder tem a sua própria estrutura. E cada estrutura dessa tem as suas organizações funcionando ali dentro, com seus modelos, com suas normas, né? Então, assim, esse setor é um setor importantíssimo dentro do país, porque é nesse setor que se situam as decisões estratégicas do país. É ali que nós vamos ver as definições sobre educação, é ali que nós vamos ver as definições sobre saúde, sobre segurança pública. Então, é um setor importantíssimo dentro do país, né? E que está ligado a todas as outras áreas, tá? E nós temos também o segundo setor, que é a iniciativa privada, tá? O que é a iniciativa privada? Iniciativa privada são iniciativas das pessoas que compõem essa sociedade, que são servidas pelo primeiro setor, que é o setor público, né? Então essas pessoas têm iniciativas, elas organizam a sua vida para poder sobreviver. E elas vão iniciar negócios, elas vão abrir suas empresas, ou elas vão ajudar o governo de alguma forma, né? Então essas iniciativas das pessoas que visam lucro, essas são as empresas que compõem o segundo setor, que são empresas com fins lucrativos, tá? Podendo ser de 3 setores, tá? Do setor industrial, do setor comercial e do setor agropecuário. São empresas do setor industriais aquelas que fazem parte da indústria. Muitas vezes nós entendemos como sendo indústria aquela grande indústria que está em alguma grande cidade, ou às vezes até numa pequena cidade, mas aquela grande indústria. Não. Aquela pessoa que tem uma pequena indústria na sua casa também é do setor industrial. Ele está ali produzindo e o processo de produção dele envolve máquinas e transformação, aquilo é uma indústria, tá? O setor comercial é o comércio em geral, é o comércio da nossa cidade, o comércio hoje na internet, faz parte desse setor, é um setor do comércio que realiza as vendas, que faz a intermediação. Normalmente ele compra da indústria e vende para o público consumidor que está na sua cidade, tá? E nós temos o agropecuário, tá? O setor agropecuário, ele é muito forte aqui no estado de Rondônia. Nós temos várias regiões onde ele é o principal setor da economia das cidades e daquela região. Então, assim, é um setor que envolve tanto a agricultura como a pecuária. Tudo aquilo que se planta e tudo aquilo que se cria, né? E de serviços. O setor de serviços é o setor onde estão localizadas as empresas que prestam serviços para as outras. Por exemplo, quando nós vamos ao banco, lá tem um segurança. É uma empresa de serviço, de prestação de serviço, que contrata aquela pessoa que coloca ela ali dentro, que treina, que capacita e coloca ali dentro. Ela é contratada pelo banco para prestar um serviço ali. Nós vamos encontrar essas pessoas em supermercados, em bancos, em órgãos públicos. Então essas pessoas que prestam serviço de limpeza, são empresas de um outro setor também, que é o setor de serviço, tá? Ele é formado por empresas individuais, limitadas e sociedades anônimas. O que é isso? Bom, empresa individual é uma empresa que só tem um indivíduo, só tem ele ali dentro daquela empresa? Não. É a empresa que, ao ser composta, é composta por um único sócio, um único dono dessa empresa, né? Então ele compõe, ele forma essa empresa, ele registra essa empresa no seu nome e ele vai trabalhar com seus funcionários. Existem várias pessoas dentro daquela empresa, mas quem criou ela, quem registrou ela foi só uma pessoa, tá? Nós temos as limitadas,
que são empresas compostas por um número de pessoas, pode ser 2, 3, 4, mas um número limitado de pessoas. A gente sabe que ali existe uma quantidade, todas elas estão registradas, tá, na junta comercial como sendo proprietário daquela empresa. E nós temos as sociedades anônimas. Tá? As sociedades anônimas são tipos de empresa muito grandes e que pegam o seu capital e vendem na bolsa. Certo? Ao levar esse capital para a bolsa, ela recebe recursos, que as pessoas compram partes dessa empresa, né? Ela recebe recursos para poder estar dentro da própria empresa e tornar viável o seu negócio. Tá? Normalmente são empresas de grande porte que movimentam um grande volume de recursos. Não necessariamente tem um grande número de funcionários, mas são empresas que movimentam em vários locais e são grandes, né? Assim dizer, a sua grande maioria. E temos o terceiro setor. O terceiro setor no Brasil é algo muito novo. Na Europa, nos Estados Unidos, não é tão novo assim. Mas aqui no Brasil é algo novo, é algo relativamente recente na nossa história. E é um setor responsável por fazer o trabalho que o Estado muitas vezes não consegue alcançar. E que a iniciativa privada não se interessa em fazer porque não traz lucro para ela. Né? Então são as ONGs, são as igrejas, são sindicatos, são uns setores cujo objetivo é fazer um trabalho dentro da sociedade. Tá? E a definição seria, é formado pelas organizações da sociedade civil, né, de interesse público, as OCIPs, e se caracterizam por não fazer parte do governo ou ter fins lucrativos. Isso não quer dizer, não ter fins lucrativos não quer dizer que eles não precisem de recursos. Precisam sim de recursos, precisam gerir esses recursos. E o técnico de finanças tem tanta importância dentro dessa organização como no governo, como na iniciativa privada. Tá? É preciso saber gerir os recursos dentro dessa organização, é preciso saber dar destinação, é preciso saber registrar esses recursos ali dentro. Bom, essas organizações, para funcionar, elas precisam ter uma estrutura, certo? Elas precisam ter dentro dela departamentos, órgãos, tá? Então, é necessário que exista toda essa estrutura. Não é isso, professora Leide? É isso, gente. Então, tem alguns recursos que na empresa, que a gente vai ver daqui a pouco, que são essenciais para que a empresa consiga funcionar. Aí eu volto com vocês no conceito de administração. Vocês lembram lá dos 3 conceitos? Eles diziam principalmente que existem pessoas dentro da empresa, existem recursos dentro da empresa e existem objetivos dentro da empresa. Interagindo esses 3, vocês podem ver depois lá nos conceitos, todos os conceitos abordam esses 3 pontos. Pessoas, recursos e objetivos. E agora a gente vai tratar dos recursos. Vamos ver que temos recursos humanos, os recursos materiais, os recursos financeiros e os recursos tecnológicos. Todas as empresas trabalham com esse tipo de recurso, lógico, em níveis e graus diferentes. Vamos ver então agora com o professor. Vamos ver cada um desses recursos, né? Então nós temos aqui os recursos humanos, tá? São chamados de talentos humanos. Hoje as pessoas não gostam muito de chamar de recursos humanos. Por quê? Recurso, alguns consideram como sendo o dinheiro ou os equipamentos, né? E as pessoas não são. Dentro dessa ótica, né, recursos, elas são talentos, elas estão ali na organização e são mais do que todos os outros recursos. Na verdade, sim, são importantíssimos, porque são as pessoas que fazem com que as organizações funcionem. São as pessoas que dão vida para a organização, tá? Então, assim, também chamado de talentos humanos, e são as pessoas que compõem as organizações, sendo responsáveis pelo seu funcionamento. Tá? O que é isso? Essas pessoas irão executar atividades dentro dessa organização. Essas pessoas estarão envolvidas nos processos que vão fazer com que essa organização funcione, com que essa organização alcance os seus objetivos. Né? E para que isso aconteça, ela precisa ser gerida. Certo? Esses recursos precisam ter uma gestão. Tá? E essas pessoas precisam ser encaminhadas para as atividades que elas têm que desenvolver. Elas têm que se apresentar para elas têm que ser capacitadas e tudo mais para realizar essas atividades. Tá? Um outro recurso são os recursos materiais. Tá? Os recursos materiais também são muito importantes dentro das organizações. Imagine que você tenha que fabricar um determinado equipamento e não tem as máquinas lá para você fazer isso. Houve um tempo em que era assim.
Houve um tempo em que a gente tinha que fazer todas as coisas de forma artesanal. Mas hoje não, hoje já existem máquinas, existem equipamentos, né? A gente tem máquinas mais avançadas ou menos avançadas para realizar determinada tarefa, mas elas existem e elas devem ser alocadas da melhor forma possível dentro das organizações. Então os recursos materiais não são só as máquinas. Os recursos materiais são também os equipamentos, edificações, matérias-primas que vão ser utilizadas na transformação, né? Que viabilizam o alcance dos objetivos organizacionais, tá? Então, através da produção de bens ou serviços, tá? É importante realçar que as organizações, elas existem para os mais diversos fins. A gente pode ter uma organização voltada para a transformação de um minério, por exemplo. Nós temos aí as siderúrgicas que vão pegar o ferro e vão transformar ele em aço e vão realizar todo um processo de transformação para até ele chegar a ser o aço, para ser vendido, né? E nós temos outras empresas que vão simplesmente prestar serviço. O objetivo dela é prestar um bom serviço. Se nós contratarmos, por exemplo, uma empresa de limpeza, ao chegar no ambiente, qual é o objetivo dela? É observar todo o ambiente e deixá-lo sempre limpo. Deixar ele sempre da melhor forma possível, o mais apresentável possível, para que as pessoas que cheguem até aquele ambiente se sintam confortáveis, né? Se sintam bem de estar ali, tá? Então, o objetivo dela vai ser esse, atender bem, prestar aquele serviço, tá? Se o objetivo for a produção de um bem, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela matéria-prima e tentar fazer um processo da melhor forma possível, tá? Então ela vai ter que utilizar os melhores recursos materiais que ela tem para alcançar com o menor custo possível a transformação daquela matéria-prima em um bem final que vai ser levado até o comércio. Lembrando que as empresas concorrem, né? E se for uma ONG, por exemplo, que não vai passar por cima, mas ela tem que utilizar da melhor forma possível os recursos disponíveis que ela tem, tá? Para que ela possa alcançar o máximo de pessoas possíveis com aqueles recursos, né? Outro recurso são os recursos financeiros, tá? Nós, administradores, costumamos dizer que o recurso financeiro é o sangue que circula dentro das organizações. Assim como o sangue circula dentro do nosso corpo e ele irriga os nossos órgãos e faz com que nós nos mantenhamos vivos, os recursos financeiros também fazem isso dentro das organizações. São eles que estão ligados em quase todos os órgãos dentro da empresa, são eles que são responsáveis por boa parte das transformações que as empresas fazem e são eles que são normalmente nas empresas privadas os objetivos dessas empresas, tá? Então, esses recursos financeiros são os recursos, tá, representados pelo fluxo de caixa, né? Ou seja, é o dinheiro que entra e sai da organização. Certo? Então, o que acontece? Esse fluxo, esse giro que a gente chama dentro da organização, dos recursos, compõe os recursos financeiros. Ah, mas o recurso financeiro é só dinheiro? Não necessariamente só dinheiro. Eu posso ter ali duplicatas, eu posso ter uma outra forma de recebíveis, né, que também são recursos financeiros. O dinheiro foi transformado num papel que depois vai ser transformado em dinheiro novamente para retornar para o caixa da empresa, né? Um outro recurso que nós temos também é o recurso tecnológico. Os recursos tecnológicos hoje em dia são recursos estratégicos. Nós temos nos recursos tecnológicos, na maioria das organizações, um fator de diferencial em relação às outras. Aquelas empresas ou aquelas organizações que conseguem trabalhar bem os seus recursos tecnológicos, elas têm um diferencial no serviço que elas prestam, no produto que ela vende, tá? No atendimento que ela realiza, porque ela consegue transformar no tempo corrido que nós temos hoje, a realização dessa tarefa no menor tempo possível. Ela viabiliza para o seu cliente, para aquela pessoa que ela tem que atender, um espaço mínimo de tempo a ser utilizado para prestar aquele serviço. Então, por exemplo, se nós formos a um hospital, e na grande maioria eu sei que é assim, nós vamos para lá e temos que ficar em uma fila horas e horas até chegar a nossa hora de ser atendido, certo? E aí vamos passar os dados nossos para uma ficha, para uma pessoa ali. Aquilo leva todo um tempo, que cria todo um transtorno, porque aquela pessoa ela tem atividades próprias e dentro da organização vai levar uma enorme quantidade de recursos para poder fazer aquele atendimento. Quando, por exemplo, pela internet, muitas vezes nós conseguimos fazer aquilo em instantes, né? Resolvemos o nosso problema sem precisar passar por todo esse transtorno. Então o recurso tecnológico ele é importantíssimo no mundo de hoje, onde o tempo é contado em segundos e tudo que a gente tem que fazer é tudo muito rápido, tá? Então o que acontece? A gente pode observar, uma definição para recursos tecnológicos são os processos que permitem que a organização produza ou venda determinado produto, né? Ou preste um serviço. São as tecnologias envolvidas para a empresa alcançar os seus objetivos. É o que eu estava falando para vocês.
são os recursos que a empresa vai utilizar para melhorar, para aperfeiçoar-se. E muitas vezes isso se torna essencial para essas organizações, porque são esses recursos e esse diferencial que vai fazer com que ela permaneça ou não no mercado. Não é isso, professora Leide? É isso. É outro exemplo de recurso, é o que a gente está utilizando aqui na nossa aula, né? Nós aqui estamos conseguindo nos comunicar com vocês através do satélite, através de câmeras, conversando através do chat, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço para os polos. A Fernanda de Porto Velho disse que a turma está concentradíssima, né? Não é um assunto tão difícil, porque na vivência, no dia a dia, a gente tem um contato com as empresas, né? Então, a gente vai conhecer coisas mais específicas. Um abraço também para Colorado, um abraço para Vilhena, Jaru. O pessoal está ligado aqui na gente, a gente também está ligadinho em vocês. Vamos lá, professor? É isso sim. Vocês vejam a importância do recurso tecnológico. Afinal de contas, se não fossem os recursos tecnológicos, nós não estaríamos aqui agora tendo essa conversa, né? Então, vejam só, os recursos tecnológicos têm toda essa importância, mas eles têm uma outra importância também. O recurso tecnológico, ele abre uma porta entre as organizações e a sociedade que ela atende. Ele é uma ferramenta a ser utilizada para entender o que é que aquela sociedade está buscando, o que é que aqueles clientes querem daquele produto, como é que os seus concorrentes estão agindo, o que é que os clientes estão comentando a respeito dos produtos dos concorrentes e dos seus próprios produtos através das redes sociais. Então, o recurso tecnológico, no início, ele era essa ferramenta que a gente podia melhorar um processo. Hoje, ele tem uma abrangência muito maior. Hoje, o que acontece dentro de uma organização, no mesmo instante, pode estar lá no Twitter, ou via WhatsApp, pode estar sendo distribuído aí. Então, é muito importante que as empresas fiquem atentas a esses recursos tecnológicos e às tecnologias que estão no seu meio, que estão circundando, que estão ao seu redor, né? Bem, nós já falamos dos recursos das organizações, né? E agora vamos falar sobre administração, tá? A perspectiva histórica da administração é que ela surge como uma necessidade humana. Ela surge, tá, para realizar processos mais elaborados de produção. Ou seja, a administração, ela sempre existiu na história da humanidade. A administração, ela não surgiu com a indústria, como muita gente pensa, e também ela não surgiu nos tempos modernos. Ela sempre existiu. Nós vamos ter a administração na Grécia Antiga, onde eles consideravam a administração uma arte, né? Nós vamos ter a administração no Império Romano, que foi o primeiro modelo de administração descentralizado. O Império cresceu, eles dividiram a administração em várias partes, né, para poder administrar melhor. Tá? Então a administração sempre nos acompanhou. Desde que o homem inicia o seu processo de viver em sociedade, que ele vai começar a sua produção na agricultura, ele vai ter que ter um processo de administrar o que sobra. Ele vai iniciar um processo onde ele tem que pegar o excedente daquela safra e transformar ele em algo, porque senão ele perdia, porque naquele tempo ele não tinha os recursos que nós temos hoje para conservar. Então, inicia-se um processo ali onde o homem começa a identificar que ele vai ter necessidade de fazer aproveitamentos, ele vai ter necessidade de fazer comercialização, aí vão entrar recursos ou vão entrar trocas, e ele tem que entender isso. E o processo de administrar ele surge ali, com essa necessidade, tá? Então, no passo seguinte, ele vai sofrer todo um processo. Nós vamos passar milhares de anos de história da humanidade com um processo de administração envolvido em todas as partes. Sem a administração, não teriam surgido os grandes impérios, por exemplo. O Império Egípcio, o Império Grego, o Império Romano. Ali existiam exércitos que tinham que ser pagos, eles tinham que ser remunerados. Ali existia toda uma estrutura de Estado com um rei que tinha que receber impostos. Tudo isso sempre envolveu a administração. Então ela sempre existiu. Mas, a partir da Revolução Industrial, ela vai dar um novo salto. Ela vai ter um diferencial em relação aos processos anteriores, tá? Então, com a Revolução Industrial, né, e com o aumento da capacidade produtiva, fez-se necessária uma sistematização dessa ciência, tá? Disse para vocês que os gregos consideravam a administração uma arte, e nós vamos chegar ao ponto em que ela se torna uma ciência. Por que ela se torna uma ciência? Porque chega um momento que é necessário que nós sistematizemos o processo de administrar. Que nós tornemos isso confiável, que nós saibamos, não, vai dar sempre esse resultado ao final. Então nós vamos iniciar isso a partir da Revolução Industrial. Lembramos que a Revolução Industrial foi um passo enorme da humanidade, onde nós saímos de um processo produtivo artesanal,
onde nós ficávamos em casa, cada um fazia o seu processo naqueles espaços de tempo, né? E ali a gente dá um salto para o processo de industrialização, onde a gente vai produzir com uma quantidade muito maior, com uma grande escala e um grande volume. E esse grande volume de produção, com certeza necessitaria que tivéssemos também um grande volume de pessoas e que tivesse ali também um grande volume de recursos e equipamentos envolvidos, que vai fazer com que nós tenhamos que desenvolver técnicas para poder fazer isso, tá? Então, nesse momento, nós vamos tornar a administração uma ciência e vamos começar a utilizar de técnica para poder fazer a gestão, tá? E o surgimento das primeiras grandes empresas manufatureiras e com elas a necessidade de controles mais precisos de processos, tá? E de pessoas. Aqui nós voltamos. Os recursos humanos, as pessoas. O primeiro passo da administração, ele vai se dar quando se observa que tem que se haver uma organização do trabalho das pessoas dentro das empresas. As empresas surgem, crescem e vão atrair pessoas para trabalhar, porque as pessoas começam a viver uma realidade diferente da realidade que elas tinham antes. Por quê? Antes elas viviam em casa. Imagine você que você trabalha na sua casa e no processo de trabalhar na sua casa você faz isso quando dá um tempo. Eu estou ali em casa trabalhando, um menino, o seu filho lhe chama, você vai lá atendê-lo, sua esposa tem uma necessidade, você também vai lá atendê-la. E a gente vai para dentro de uma empresa agora trabalhar numa grande estrutura, certo? Com esses mesmos hábitos. Então faz-se necessário que nós comecemos a organizar as pessoas dentro dessas empresas, dentro dessas organizações. E eram empresas grandes, elas surgiram muito rapidamente e cresceram muito rapidamente porque não havia concorrência. Onde não há concorrência, o crescimento é muito rápido, né? Então, a partir dessas necessidades, né, vão surgir os primeiros modelos de administração. Mas a Revolução Industrial, ela tem duas fases, tá? A primeira revolução, que aconteceu de 1780 a 1860, ela vai trazer um processo diferente do da segunda, por exemplo. Em que consistiu o processo da primeira revolução? Tá? A matéria-prima básica era o ferro e a fonte de energia era o carvão. Tá? No primeiro momento, eram as matérias disponíveis que se tinha, eram as matérias-primas disponíveis que se tinha. Então, o que eu fazia? Eu pegava o carvão, aquecia a água, que transformava-se em vapor para poder mover os motores, para poder fazer as transformações. Ou então eu aquecia o carvão para derreter o ferro e transformar ele em outras coisas, que já era um processo artesanal anterior, certo? Então o que vai acontecer? Nesse processo, eu me utilizava do ferro e do carvão, transformando o ferro em outros materiais através da queima do carvão. Na segunda revolução já vai haver um avanço em relação à primeira. Ou seja, na segunda revolução que aconteceu entre 1860 e 1914, a matéria-prima básica era o aço. Tá? E a fonte de energia passa a ser a eletricidade e os derivados de petróleo. Parece não ser muito, mas foi uma grande mudança. Foi uma transformação tremenda no processo produtivo. O aço tinha uma composição diferente do ferro, ele tinha uma maleabilidade maior, ele permitia a produção de várias coisas que o ferro de repente não conseguia produzir. E a eletricidade, ela limpa o processo produtivo. O carvão, o processo de produzir carvão, você tinha que ter enormes pilhas de carvão acumuladas para você jogar ele na fornalha para queimar. Você tinha que transportar esse carvão, ele produzia muita fuligem, ele produzia muita fumaça. Então é um processo muito sujo. Já com a chegada da eletricidade, o processo se modifica. Eu vou ter motores funcionando na eletricidade, que vão ter uma dinâmica diferente de funcionamento. E um outro detalhe, a eletricidade permitiu que houvesse um grande avanço dos motores. E esses motores mais avançados aumentaram também a produtividade, tá? Juntamente com o motor a combustão. O motor a combustão é aquele motor que é utilizado no nosso veículo, onde a gente coloca combustível, ele queima o combustível para poder funcionar. No lugar do carvão, agora ele queima o combustível derivado de petróleo, né? Então o que vai acontecer? A fonte de energia e eletricidade, ela provoca uma verdadeira revolução no processo produtivo, certo? Aumentando em muito a quantidade de produtos e aumentando também com isso a quantidade de pessoas trabalhando também, porque o processo agora se torna mais limpo e mais dinâmico. Tá? As mudanças sociais no período pós-revolução industrial tiveram como ápice, né, o desenvolvimento científico. É importante ressaltar que tudo isso não surgiu como mágica. Todas essas mudanças, todo esse processo produtivo, a industrialização, o surgimento de produtos, vocês imaginem que a grande maioria das pessoas viviam com produtos que eles fabricavam em casa. Então não era incomum você encontrar nas casas as pessoas trabalhando com barro para fazer os utensílios domésticos, não era incomum você ter aquele ferreiro que pegava, fazia a faca, o facão,
derretendo ferro e batendo. A gente vê muito isso em filmes antigos, né, que mostram idades mais anteriores a nós. Então, assim, não é incomum você encontrar isso. E o que é que acontece? De uma hora para outra, você passa a ter esses utensílios em casa sendo fornecidos por uma empresa, muitas vezes por um custo menor do que o de você produzir na sua casa. Então, isso provoca uma verdadeira mudança drástica em toda a sociedade, tá? Então, o desenvolvimento científico, que é a criação de novos produtos e tecnologias que trouxeram mais conforto à vida das pessoas, tá? Uma outra mudança também foi a melhoria nas condições de moradia, de transporte, o surgimento da educação ampla, né? E a saúde, tá? Imagine que você viva em um local no meio da floresta, distante, e você tenha que vir a pé até um hospital para você fazer um exame, se você sentir uma dor, por exemplo. O que é que acontecia com a grande maioria das pessoas? Eles ficavam lá, iam buscar um remédio caseiro, uma outra forma, e não iam ter o atendimento de um especialista, que é o médico. Então eles iriam se virar, como a gente fala, né? Ao invés de procurar alguém que pudesse lhe dar uma orientação com base em dados científicos, que é o que o médico vai fazer, tá? Então, essas melhorias de transporte, por exemplo, fizeram com que essas pessoas passaram a ter acesso à saúde. Um outro detalhe, para que nós tivéssemos uma boa industrialização, foi necessário que se educasse as pessoas. Porque, como eu falei para vocês, essas pessoas vinham do campo, elas não tinham educação nenhuma, nada. E para operar as máquinas, faz-se necessário uma educação mínima. As pessoas têm que entender aquele processo, elas têm que ler as normas e os manuais de cada um daqueles equipamentos. Então faz-se necessário que se eduque, e o Estado entra aí para educar. Até então a igreja fazia esse trabalho, mas fazia um trabalho de forma que aqueles que tinham condições de pagar, pagavam para que seus filhos estudassem. Quem não tinha, não estudava. E a partir dali o Estado entra e começa a oferecer essa educação para que as pessoas tenham acesso a ela e para poder melhorar o processo produtivo, tá? E provocou também o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para as cidades. O êxodo rural é colocado como uma característica aqui benéfica no sentido de que as pessoas passam a ter acesso a coisas que elas não tinham no campo. As pessoas passam a viver nas cidades rodeadas de tecnologia. Nem tudo é um mar de rosas, mas as pessoas passam a ter uma vida melhor e passam a viver mais do que viviam antes, por conta do acesso a essas tecnologias, ao acesso a remédios e acesso a outra condição de vida que eles não tinham no campo. Tá? Mas, como eu já disse que nem tudo são flores, né? Também teve o lado ruim. Essas pessoas viviam no campo e elas tinham uma condição mínima e um ritmo de vida próprio. Então as pessoas ali viviam ao ritmo, o sol se levanta, as pessoas levantam, cuidam do seu alimento, elas trabalhavam para si, elas trabalhavam para se sustentar. Tá? Então elas tinham um ritmo próprio, um desenvolvimento próprio a partir da sua perspectiva e do meio onde elas estavam. Agora não. Agora elas vão ter jornadas de trabalho. Tá? No princípio da Revolução Industrial, gente, não existiam esses controles e essas leis para proteger o trabalho, não. Quem determinava a quantidade de horas trabalhadas era o dono da indústria, era o dono da empresa. E o que vai acontecer? Ele vai utilizar o seu poder. Ele tem o dinheiro para pagar, as pessoas estão precisando do emprego, então as pessoas acabam se sujeitando a essa condição. Isso quer dizer o seguinte, normalmente o horário era, ao levantar do sol, a pessoa tinha que estar na indústria, na empresa para trabalhar. Quando o sol se punha, eles iam para casa. Então não tinha uma jornada controlada. Tá? Isso vai fazer com que as pessoas trabalhem por horas, certo? Chegando ao ponto de crianças e mulheres e idosos, né, chegarem à morte por exaustão. Porque se as pessoas não tinham uma boa estrutura física, digamos assim, e trabalhar durante muito tempo num processo exaustivo, porque, como eu falei para vocês, as máquinas sofreram uma mudança tecnológica que fizeram com que elas aumentassem o seu ritmo de produção. Para aumentando o ritmo de produção, as pessoas também teriam que acompanhar o ritmo de produção das máquinas. Isso levava as pessoas à exaustão. E não foram poucas as crianças, não foram poucos os idosos e mulheres que morreram dentro de fábricas. Para vocês terem uma ideia do que é isso, em 1913, nos Estados Unidos, morreram 25 mil pessoas dentro das fábricas americanas. 25 mil. E 700 mil pessoas sofreram um acidente de trabalho que incapacitaram elas. É muita coisa, é quase 1 milhão de pessoas aí envolvidas em acidentes e em mortes dentro das empresas, trabalhando dentro das empresas. Então era algo praticamente inaceitável. No entanto, acontecia e não era incomum acontecer. Tá? Aí nós temos agora as fases de desenvolvimento das empresas. Como tudo, as empresas também passaram por um processo de desenvolvimento. Esse processo de desenvolvimento fez com que elas avançassem, né? Elas pudessem galgar
cada vez mais melhorias. O processo produtivo melhorou e as empresas também, a sua organização também melhorou, tá? Então nós vamos ter aqui na primeira revolução industrial a mecanização da agricultura, a aplicação da força motriz à indústria, o desenvolvimento dos sistemas de fabricação e a melhoria nos transportes e na comunicação, tá? Então o que é que vai acontecer? No início, todo aquele processo vai gerar um boom de tecnologias e todas essas tecnologias vão ser aplicadas mudando a vida das pessoas, certo? E as empresas também acompanhando esse ritmo também vão se melhorar, elas vão se estruturar, tá? Na segunda revolução, quando o ferro é substituído pelo aço, certo? O ferro vai ser substituído pelo aço, também vai haver um boom de produção. O aço se molda melhor à produção. Você consegue produzir muito mais coisas diferentes com o aço. O ferro exige um processo um pouco mais demorado, um pouco mais difícil de moldar, tá? E o vapor é substituído pela eletricidade. O que vai fazer com que também o processo produtivo avance, ele vai ser mais rápido. As máquinas vão produzir um ritmo diferente, muito mais rápido do que anteriormente. Não é isso, professora Leide? É isso, professor. Vai tomar uma aguinha, que daqui por diante a gente vai conversar um pouquinho, né? Aí eu vou começar a dar abraço aí, mandar abraço para todo mundo. Buritis também estou com saudade. Eu fui lá no processo, participei do processo de matrícula dessa turma, né? E abraço também, então, para Cerejeiras, São Francisco. O pessoal está todo aqui atento e ouvindo, né? Todas essas explicações que são super necessárias. Então, gente, agora a gente vai tratar de um processo de evolução da empresa, né? Como é que aconteceu esse processo? Né? O professor falou aí da revolução, como ela foi fundamental para que as empresas começassem a se desenvolver, né? Mas então a gente traz uma sistematização de algumas fases que foram importantes para explicar, né? São importantes para explicar por que a empresa chegou a ser o que ela é hoje, né? É organizada, tem uma estrutura, então ela está mais desenvolvida, né? O que a gente conhece de empresa, mas nem sempre foi assim. Então vamos olhar ali no slide. A gente vê que tem a primeira fase. Essa primeira fase, ela tem uma característica artesanal. Por que artesanal? Porque se trabalhava muito com o aspecto manual. A produção manual era o ponto principal e em pequenas escalas. Esse período ele ocorre da antiguidade até a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Então, os processos eram manufaturados, né? O sapateiro produzia sapato por sapato manualmente, o ferreiro produzia espada por espada ou outros tipos de coisas de ferro manualmente. Na segunda fase, a gente tem uma transição entre o artesanato e a industrialização. Não essa industrialização grande que a gente conhece agora, né, mas uma industrialização mais desenvolvida para a época. Então, o período é de 1780, a primeira Revolução Industrial, até a segunda Revolução Industrial, que é 1860. E a tecnologia desse período é a vapor. Essa tecnologia que funciona para que exista aí a industrialização. Vamos passar então para o próximo slide. A gente tem a terceira fase, que é conhecida como desenvolvimento industrial, né? Nessa terceira fase, que é da segunda Revolução Industrial até 1914, ela tem os seguintes aspectos: as mudanças na matéria-prima de fonte de energia, que seria aí do ferro para o aço, do vapor para a eletricidade, e as empresas crescem e se tornam indutores de desenvolvimento. Essas empresas, como é que elas se tornam indutores de crescimento, né? Elas acabam fazendo um papel muito importante na sociedade, aqui movimentar o capital da sociedade. Então, ela também acaba fazendo outro papel importante, que é satisfazer as necessidades, o bem-estar da população através de produtos importantes, serviços importantes. Vamos lá, então, a gente vai para a quarta fase, que é o gigantismo industrial. Aí sim que a gente pode pensar nas grandes indústrias, aquelas que produzem para o mundo inteiro, né, para várias nações, que vai de 1914 a 1945, aí é o período de entreguerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e tem como aspecto o crescimento de grandes corporações, enquanto modo de produção e um modelo de desenvolvimento, né? Daí a gente vê as grandes mesmo corporações como a GM, entre outras, que produziram tantos
produtos assim em escala, em grande escala. E a gente segue então para as outras duas fases, que é a quinta fase, que é a fase moderna, né? Que é de 45 a 1980. Os aspectos dessa fase, ela figura-se no desenvolvimento mundial das nações industrializadas nessa época. Elas ditam a economia, ditam também sobre os aspectos intelectuais, né? Elas ditam que profissionais a gente tem que ter nesse período, né? E a sexta fase é a globalização, que é a fase atual que a gente vive, que diz aí sobre a internacionalização da produção, o comércio e as informações e culturas. Então, é nessa fase que a gente está. Nós conhecemos sobre cultura da Índia, aspectos da cultura lá de Londres, a gente sabe o que acontece na Tailândia, né? Lá na Malásia caiu um avião esses dias, todo mundo ficou sabendo. Isso é o que a globalização faz. Ela expande a informação e também expande aí os conhecimentos industriais e comerciais. Vamos lá, professor. Depois dessa aula, né, sobre o desenvolvimento das organizações, das indústrias, né, nós vamos voltar agora para a administração. E a administração disso tudo? Porque esse processo foi avançando, a gente foi tendo incremento de produção, a gente foi tendo aumento de quantidade de pessoas vindo do campo para a cidade, que vai gerar todo um outro modelo de desenvolvimento para as cidades, para as pessoas. E a administração nisso? Bem, a administração também teve que acompanhar esse desenvolvimento, certo? E como é que ela fez isso? Primeira fase disso é o que nós chamamos de escola clássica. Ou seja, como eu expliquei para vocês, nós já tínhamos, a administração já existia. As pessoas já produziam conhecimento na área de administração, já vinham desde a antiguidade produzindo, né? Mas só que agora a gente precisava sistematizar esse conhecimento. Sistematizar esse conhecimento seria o quê? A gente tem que transformar isso num processo que tem um início e um fim, que tem uma lógica, que tem um produto ao final dele, certo? Que tem que ser que alcançar o objetivo da organização, tá? Nesse contexto, a teoria clássica, que é formada pela teoria científica e pela teoria clássica, que foram criadas pelo Taylor, né, Frederic Taylor, e por Henri Fayol, um francês. Elas tinham como foco principal a satisfação financeira do empregado, tá? Elas enxergavam o empregado como sendo aquele pessoa que ia trabalhar por conta do salário que ia receber. E por conta disso, era preciso que as empresas tivessem uma contrapartida para que aquele funcionário se motivasse, que aquele funcionário buscasse o resultado para a organização. E o que é que ela fez? Ela pegou o funcionário, colocou nas organizações, a teoria científica do Taylor, falou, vamos medir o tempo que o funcionário leva para produzir determinado item. Vamos botar o melhor funcionário que nós temos aqui, nesse item aqui para fabricar, e vamos medir o tempo que ele gasta para fazer isso. Eles mediram esse tempo, falaram, bom, esse tempo vai ser o tempo padrão. Os outros funcionários vão ter que produzir nesse tempo ou em menos tempo. Podemos chegar a um outro tempo padrão. E aí começa a moldar, a criar um modelo de produção, onde eles já sabiam qual o tempo que levava para produzir e iriam acompanhar o desenvolvimento dos funcionários para que alcançassem aquele tempo. E iriam remunerar o funcionário também, em contrapartida, pela quantidade de produtos que ele produziria ali dentro, naquele espaço de tempo ou menor que ele conseguisse. Quanto mais ele produzisse, mais ele ganharia. Certo? A lógica era essa, então enxergava o homem como um homem econômico. Fayol vai ter uma outra visão, certo? Ele vai olhar para o trabalho, né? Fayol, aqui, Henri Fayol, ele vai olhar para o trabalho, para a administração, como sendo aquele espaço dos grandes gestores. O líder da organização é que vai fazer com que ela funcione bem. Então ele vai estruturar as empresas, ele vai criar situações, ele vai definir uma disciplina dentro das organizações, ele vai criar 14 princípios, né? E dentro disso, ele vai distribuir o poder, ele vai dizer como é que as pessoas devem se comportar dentro da organização, ele vai dar toda uma estrutura para que a organização funcione, onde ela tem uma diretoria, ela tem os gerentes, ela tem as pessoas que estão operando na base da fábrica, toda uma estrutura e toda uma hierarquia e todo um comando para que a informação chegasse até o final, certo? E o Taylor não, o Taylor vai olhar o funcionário lá na base da pirâmide e falando, esse aqui tem que aumentar a produtividade dele, que se ele aumentar a produtividade dele, a gente vai conseguir produzir mais, tá? Não é isso, professora Leide? É isso aí. Então a gente vai ver agora a próxima teoria que é interessantíssima. Vamos lá? Então seria a teoria burocrática. Vamos lá, professor. Quais características essa teoria tem? Bom, ela é formada pelas teorias da burocracia, teoria estruturalista
e a partir dos estudos do Max Weber, que era um sociólogo e advogado, né? O foco dessa teoria era no cargo, certo? Ocupado pela pessoa, e não na pessoa em si. Ou seja, ele organizava o funcionamento, ele dizia como ela deveria funcionar, e ali, na concepção dele, funcionaria bem, né? Ela contribuiu com a organização dos procedimentos, normas, rotinas de trabalho, formalidade e registro. Ou seja, ela vai criar toda uma forma de trabalhar, ela vai criar toda uma situação de trabalho que vai facilitar com que as pessoas saibam o que tem que fazer no momento certo, na hora certa, certo? Sendo que ela ficou muito conhecida pelas suas disfunções. É o que nós chamamos hoje, é muito burocrático, é muito, como está aqui na figura, vocês podem ver aí, onde o soldado pergunta, cadê as algemas? E o outro vai dizer para ele, antes de usá-las, terei que fazer um pedido por escrito em 2 vias autenticadas. Ou seja, é o cúmulo da burocracia. A gente enxerga muito a teoria por essa forma, mas ela tem muitas coisas interessantes em relação à sua estrutura, a forma de comando, a forma de hierarquia dentro das organizações, que são bastante interessantes também, né? E nós temos aqui as escolas comportamentais, que eram teorias voltadas para o fator humano dentro da organização, das organizações, né? As pessoas dentro das organizações também são importantes, elas também têm que ser vistas. A gente olhou o processo, a gente olhou a estrutura, a gente viu como deve haver inter-relação, e agora nós temos que olhar para as pessoas. Como é que as pessoas estão se sentindo dentro das organizações? Essa teoria se propõe a verificar isso, e se propõe a dizer como fazer para motivar as pessoas para que elas produzam mais dentro das organizações. Esse é o principal foco dela, né? Ou seja, o foco nas pessoas e como aumentar a produtividade e a eficácia dos negócios, tá? E finalmente chegamos às escolas contemporâneas, certo? Onde nós vamos ter, que é uma escola mais voltada para um modelo, uma visão sistêmica das organizações, onde as organizações vão ser vistas como um sistema. As organizações eram vistas até então ou como departamentos ou como estruturas de funcionamento. Agora elas passam a ser vistas como um sistema onde um interage com o outro, e essa interação vai fazer com que essa organização produza mais ou menos a partir dessas disfunções também, né? Então nós vamos passar a enxergar a organização como organismo, como o nosso corpo, que tem vários órgãos e eles têm que funcionar todos em conjunto para que a gente fique bem, que a gente esteja bem de saúde. Assim também deveria acontecer com as organizações, elas deveriam funcionar com todos os órgãos funcionando bem para que elas tivessem um bom resultado, né? Então elas consideram que as empresas são ambientes abertos, que interagem com o meio ambiente, com o ambiente externo, e são influenciadas pelos agentes externos, fornecedores, clientes, governo e concorrentes. Então há toda uma gama de situações que envolvem essas empresas, essas organizações, e que fazem com que elas tenham um melhor ou um pior desempenho. Lembrando que aqui a gente não considera nenhuma das teorias anteriores a questão, por exemplo, do concorrente ou das intervenções do governo dizendo como deve ou não funcionar. E os clientes também não, né? Então o foco das empresas agora é atender esse cliente e atender bem. Por que isso? Porque agora surge uma concorrência maior que vai fazer com que elas tenham que agir assim. É isso? Bom, agora vamos falar sobre as atividades de sala, não é isso, professora Leide? É isso, gente. Então vamos fazer um intervalinho. Quero que vocês se divirtam aí com as perguntas que a gente deixou. E uns últimos abraços, porque tem gente aqui indignada. Abraço para Cacoal, abraço para Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Ariquemes. Deixa eu ver se eu não esqueci da minha lista. São Miguel. Eu deixo agora vocês com a atividade. São 10 perguntinhas sobre tudo que a gente falou aqui. E, gente, nesse intervalo, gerem dúvidas, mande aqui pra gente que a gente vai estar ligado e na volta nós vamos atender essas questões. Até lá! Bom, voltamos, né? O que vocês acharam das questões? Vamos respondê-las agora, tentar respondê-las, né? A primeira questão que nós tivemos aqui foi, segundo Chiavenato, o que é administração? Nós trabalhamos o conceito de administração, a gente discutiu aqui, né? Eu vou passar para vocês aqui concretamente o que é que ele escreveu sobre a administração. A administração
é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto os objetivos da organização quanto de seus membros. Ou seja, a administração está voltada para realizar o fim daquela organização, ou seja, para fazer com que se alcance os objetivos dentro dessas organizações, tá? Então ela vai trabalhar com pessoas, ela vai trabalhar com os recursos, buscando alcançar os objetivos daquela organização ali, tá certo? Se tiverem dúvida, por favor, podem postar aqui no site, não é isso, professora? É isso aí, eu já estou aqui olhando, estou vendo que vocês estão quietinhos hoje, eu não sei porquê, mas o professor vai dar esse feedback, qualquer dúvida a gente está aqui, viu, gente? Vamos lá, professor. Tá. Com relação à segunda questão, ela pede para que nós definamos organização. O que é organização? Certo? A nossa definição é um grupo de pessoas que trabalham em busca de objetivos comuns, cuja realização ou é facilitado pela união, facilitado pela união de várias pessoas, ou só é possível com essa união. Ou seja, nós temos ali um grupo de pessoas que trabalham em busca de objetivos, né? Não é do nada, de objetivos comuns, certo? Cuja realização ou é facilitado pela união de várias pessoas, certo? Ou seja, ele não vai conseguir fazer sozinho, né? Ou só é possível com essa união, tá? Então nós temos uma situação aqui aonde uma pessoa precisa realizar algo. Você quer realizar a sua empresa. Você vai precisar de outras pessoas para colaborar com você. Você pode até iniciar esse processo sozinho, mas em algum momento você vai ter que agregar e juntar-se com outras pessoas, tá? Para poder alcançar um objetivo maior dentro dessa organização. Dificilmente sozinho você vai iniciar e terminar essa organização. Você nunca vai conseguir ser um exército de um homem só, como canta a música, né? Vamos para a terceira questão aqui, que é: marque a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Certo? Nós temos aqui três opções. Nós temos iniciativa pública, tá? Nós temos iniciativa privada e nós temos OCIPs. São as três opções, tá? Então, OCIP seria o quê? De qual setor ela faz parte, né? Claro, a OCIP faz parte do terceiro setor, tá? A iniciativa privada é parte de que setor? É parte do segundo setor. E a iniciativa pública, como nós vimos aqui, é parte do primeiro setor. Então a resposta seria aqui, ó. 3, 1, 2. Tá certo? Alguma questão, professora? Alguma dúvida? Não, o pessoal aqui está atento nos ouvindo. Tá ótimo. Então vamos lá. Nós temos a quarta questão. Qual dos recursos abaixo é um recurso organizacional? Aí nós temos três recursos aqui, colocados aqui na questão. Nós temos o recurso mineral, nós temos o recurso artístico e nós temos o recurso humano, tá? Todos esses recursos são importantes, com certeza, né? Mas o recurso humano é o que nós caracterizamos como sendo dentro da organização. Aí você pode me falar, mas o recurso mineral também é. Sim, o recurso mineral é uma matéria-prima, tá certo? Que ele vai compor ali os recursos materiais, com certeza. Mas ele não é um recurso em si dentro da organização. A organização, de repente, pode ser uma prestadora de serviço e lá vai ter recurso humano, não tem como não ter. Tá certo? Vamos para a questão aqui de número 5. Em que período aconteceu a primeira Revolução Industrial? Nós também trabalhamos isso, né? Nós vimos aqui que existem vários períodos, né? Compostos aqui, onde nós temos de 1700 a 1800. Redondinho aqui, certo? Nós temos de 1708 a 1806, será? Nós temos de 1780 a 1860, é um número bom, né? E nós temos de 1788 a 1900. Qual a senhora acha que é, professora? Eu não sou muito boa de números, não. Mas diga, professor. Nós temos aqui que é de 1780 a 1860, como nós trabalhamos. Foi o período da primeira revolução, tá certo? A revolução onde nós tínhamos ali o carvão e o ferro como matéria-prima básica e o carvão como energia motriz dessa primeira revolução, tá certo? Na questão 6, nós temos aqui quais as principais características da segunda revolução industrial, certo? Nós descrevemos aqui como sendo a substituição do ferro pelo aço, tá certo? Como principal matéria-prima, e a troca
do carvão pela energia elétrica, né? E os combustíveis fósseis como fonte de energia. Aqui um detalhe. Parece não ser muito. Poxa, o ferro e o aço tem tanta diferença assim? E lá a gente tinha a situação, queimava-se carvão. Agora a gente está utilizando combustível fóssil, está queimando alguma coisa também. A energia elétrica, talvez a energia elétrica melhore muito. Gente, mudou-se todo um conceito com essa mudança. É importante que vocês entendam que com esse processo de mudança, nós conseguimos limpar o processo produtivo, nós conseguimos agregar valor aos produtos. Imagine que com o ferro você derrete ele, coloca ele numa forma e você tem um produto. Com o aço você consegue moldar ele, você consegue dar contorno a ele, você consegue dar uma condição diferente. Sem contar que o aço ele permite que se dobre, o ferro não permite. Tá? Então houve toda uma mudança de conceito, onde eu passei a ter vários produtos novos sendo produzidos. Isso gera uma enorme gama de novos produtos sendo oferecidos para a população, certo? Gera uma enorme gama de funcionários novos. E esse processo, ele não aconteceu assim, hoje é assim, amanhã já não é mais. Não, houve uma transição nesse modelo industrial. Surgem novas indústrias agora com essa produção voltada com energia elétrica e aço, mas nós não temos aqui uma indústria que trabalhava com carvão e com ferro. Então, eu gero novos empregos. Ao gerar novos empregos, eu gero novos consumidores. Então, é todo um processo que movimenta toda a sociedade. Tá? Então, esse foi um fato muito importante. E vocês vejam que uma das bases da indústria de hoje ainda é o aço. E a energia elétrica continua sendo até hoje a fonte de energia. Então não foi um processo simples, mas foi uma revolução tremenda que aconteceu naquele momento. Tá? Vamos aqui para a questão 7. A questão 7, a gente pede, cite 2 pontos negativos e 2 pontos positivos do período pós-revolução industrial. Certo? Ponto importante, gente. Tá? Nós tivemos pontos negativos nesse período. Problemas sociais, êxodo rural, degradação urbana, condições desumanas de trabalho, tá? E outros. Por que que isso é importante, professor? Isso é importante para que nós entendamos que o processo produtivo ele tem impacto na sociedade. A sociedade ela não está estanque do processo produtivo. As pessoas estão convivendo dentro dessas organizações, as pessoas recebem os produtos dessas organizações, as pessoas se utilizam dessas organizações para criar um desenvolvimento social. Então foi importantíssimo que nós concebamos que todas as vezes que tem um impacto, isso causa um problema dentro da sociedade. Tá? Então assim, problemas sociais criados pelo êxodo rural. Essas pessoas chegaram do campo para a cidade, como eu falei para vocês. Aqui na cidade, eles tinham que ficar em algum lugar. Qual o local melhor para que essas pessoas ficassem? Ao redor da fábrica, certo? Em redor da fábrica, eles ficariam próximo ao local de trabalho. Agora, vocês imaginem que de uma hora para outra eu construo uma fábrica e chegam ali 100 famílias. Cada família daquela com 5 pessoas, tá? Em redor de uma fábrica que não tinha a menor estrutura. Naquele tempo a gente não tinha estradas asfaltadas, a gente não tinha esgoto, a gente não tinha água encanada. Então você cria você vai criar toda uma estrutura em redor dessa fábrica sem ter essas mínimas condições ali de moradia. Essas pessoas vão ter doenças, vão causar doenças, essas pessoas vão viver uma realidade difícil por causa da falta de condições. Aí teve que ser criada essa infraestrutura, mas ela levou um tempo e as pessoas foram sofrendo com isso até elas chegarem. Se hoje, muitas vezes, a gente tem uma necessidade e ela demora a ser atendida, naquele tempo demorava muito mais. Tá? Um outro fator, né, que é as condições desumanas de trabalho. Como eu falei para vocês, muitas pessoas morreram dentro das indústrias, dentro das fábricas naquele tempo. Por que elas morreram? Porque as condições de trabalho não levavam o aspecto humano em consideração. Levava-se que tinham equipamentos e as pessoas eram um complemento dentro desse processo produtivo. As pessoas tinham que estar engajadas no que o motor conseguisse rodar e produzir, elas tinham que estar ali para acompanhar. Se ia ser um produto, 2, 10, 20, não importava, ele tinha que acompanhar aquele processo. E aquilo criava estafa, criava fadiga nas pessoas, tá? E elas morriam, e não foram poucas as que morreram, tá? Os pontos positivos, que houveram também, certo? Houveram muitos pontos positivos, as pessoas melhoraram, como eu falei para vocês, as pessoas passaram a viver mais, tá? E nós temos o crescimento da produção como um fator, o desenvolvimento da tecnologia,
certo? E a facilitar o acesso a bens de consumo, aumentando o conforto das pessoas, tá? São pontos positivos. Muitos outros houveram. Se nós trazemos essas pessoas para um local, muito mais fácil é construir uma escola ali e atender toda uma população que antes estava dispersa numa área muito grande, que uma escola só não atenderia. Lembrando que naquele tempo a gente não tinha meios de transporte quase nenhum. Era o cavalo, para os poucos que podiam ter um cavalo, tá? E as pessoas andavam a grande parte a pé. As pessoas começam a estudar, aquilo vai gerar um desenvolvimento, aquelas pessoas vão abrir novos negócios, vão criar o comércio, vão criar toda uma estrutura que vai surgir a partir daquilo ali, certo? O acesso a esses bens de consumo vai dar também mais conforto. Naquela época, as pessoas, por exemplo, não tinham colchão. Elas dormiam num pano, num couro, alguma coisa assim. Aí vai surgir, com a industrialização, vão começar a surgir modelos de utensílios domésticos, de utilidades para casa, que vão facilitar a vida das pessoas, para chegar no nível que nós vivemos hoje, né? Então seria isso, os pontos positivos e negativos. Claro, você pode ter elencado outros pontos, você pode ter colocado muitas outras situações, mas basicamente seriam esses, tá? Com relação à questão 8, né, a gente pede para que você marque na ordem as fases da evolução das empresas, certo? Então nós temos aqui, a ordem que está descrita aqui seria a fase moderna, depois a fase de desenvolvimento industrial, depois a fase de globalização, fase de artesanato, fase de transição e fase do gigantismo industrial. E a ordem seria essa aqui: 5, 3, 6, 1, 2, 4. Tá? Que a gente vai ver aqui que a fase 1 seria a fase artesanal, quando surge o processo, certo? A fase 2 seria a fase de transição, onde ele está artesanato e começa a se desenvolver para chegar à fase industrial, né? A fase 3 seria a fase de desenvolvimento industrial, inicia-se as indústrias, certo? A fase 4 seria a fase do gigantismo industrial, né? E a fase 5 seria a fase moderna e a fase 6 seria a fase de globalização, tá? Bom, aqui tem uma pergunta que é muito importante que nós identifiquemos, porque esses processos ali, eles dizem respeito a coisas que acontecem até hoje, tá? Que surgiram ali, mas até hoje a gente ainda se utiliza deles aqui. E situações as mais diversas, tá? Então nós temos aqui, cite e conceitue as teorias, duas teorias de administração. Eu coloquei aqui várias teorias de administração, certo? Eu quero só duas, mas eu coloquei várias. Eu vou falar com vocês aqui da escola clássica, tá? Que eu considero das mais importantes. Ela vai nos trazer uma base para o que acontece até hoje. Modelos de produção que foram criados nessa fase são utilizados até hoje. Ela é base para uma série de revoluções que a gente chama com qualidade e outras que surgiram ali, certo? E existem muitas empresas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse modelo de produção é utilizado hoje pelo McDonald's, certo? Então é algo que surgiu e que não acaba. Eles são complementados por outras tecnologias que vão surgindo, tá? Mas seriam compostos pelas teorias clássicas e científicas, né? Com ênfase nas tarefas e nos processos produtivos, tá? Esse modelo, até hoje nós levamos ele em consideração. Quando você vai trabalhar em algum local, normalmente as pessoas vão lhe dizer, ó, a sua função é essa e o seu trabalho é esse. Vão lhe explicar, ó, você vai ter que fazer assim, 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 vai ter que agir dessa ou daquela forma. Isso nasce lá, nasce naquele momento ali que ele vai descrever as funções que as pessoas vão realizar dentro das organizações, tá? Um outro modelo que eu acho importante também é o das escolas comportamentais, tá? Que eles vão enfatizar as pessoas como forma de aumentar a produtividade e a eficácia dos negócios, tá? Eu coloco ela como um contraponto. Eu tenho de um lado, eu observo o processo, eu observo a disposição das máquinas, eu observo a pessoa trabalhando dentro da organização, e do outro lado eu observo as pessoas. Agora eu vou olhar para as necessidades dessas pessoas. Como essas pessoas irão agir dentro das organizações. Como eu faço para que as pessoas se sintam felizes, elas se sintam bem dentro das empresas. Aí essa teoria vai buscar esse contraponto. Como é que eu faço para que essas pessoas se motivem? Porque motivadas elas vão produzir mais. Tá? Mas eu tenho outros. Eu tenho aqui, por exemplo, a escola burocrática. Tá? A escola burocrática é formada pelas teorias burocrática e estruturalista, é baseada na ordenação das atividades a partir da criação de rotinas, normas e procedimentos que devem ser seguidos por todos indistintamente.
Ou seja, eu tenho equidade, as pessoas devem ser tratadas de formas iguais, eu devo observar o cargo que elas ocupam, mas todas devem ser tratadas de formas iguais. E o alcance desse quadro deve dar por meritocracia, ou seja, a pessoa deve merecer ter chegado àquela posição. Tá? E eu tenho as escolas contemporâneas. Tá? As escolas contemporâneas enxergam as influências do ambiente externo no desempenho das organizações. Né? Elas vão observar como o ambiente vai interagir com essas organizações, como essas organizações vão se comportar em relação ao ambiente e o ambiente em relação a essas organizações. Tá? E nós temos a teoria neoclássica, que é a teoria dos... Opa, isso aqui é outro assunto já. Né? Então, assim, nós vamos observar aqui que essa teoria vai buscar entender o desenvolvimento das organizações, como é que elas se desenvolvem interagindo com o meio. Tá? E nós temos a 10ª questão, cite 3 teorias das escolas contemporâneas. Aí nós temos a teoria neoclássica, tá? Nós temos a teoria dos sistemas e a teoria da contingência. Tá? São 3 teorias que estão dentro das teorias de administração, né? Que eu coloquei 3, mas existem outras. Mas só para vocês terem como exemplo dessas 3 teorias. Não é isso, professora? É isso, professor. Pessoal, aqui eu estou recebendo um feedback dos tutores, disseram que vocês conseguiram concluir todas as atividades, não tiveram grandes dúvidas, porque ficou bem claro na teleaula. Eu fico feliz por isso, né? E também fico meio assim, porque eu estava atrás de perguntas, vocês não tiveram, mas assim, é o processo mesmo. A administração, ela acaba sendo algo bem conhecido por vocês, porque eu creio que todos, ou a maioria de vocês trabalham, né? E trabalham numa organização, trabalham numa empresa, e então muitas coisas vocês devem ter identificado aí no dia a dia de vocês. Né, professor? Com certeza. Então, assim, é uma disciplina que acaba sendo identificável, né? Tudo que a gente fala aqui, você pode buscar aí uma correlação com o dia a dia de vocês. E é importante que vocês façam isso. Hoje a aula tratou sobre isso, amanhã você vai para o seu trabalho do sábado, né? Alguns vão, né? Então, vai para o trabalho e vão perceber algumas situações que a gente tratou aqui, né? E algumas importâncias que a gente destacou. Com certeza. E eu quero que vocês observem também, gente, que tudo isso aí diz respeito à nossa vida. Em vários locais onde vocês estão, em vários locais por onde a gente passa, a gente observa que esses processos eles estão iniciando em alguns locais. Em outros locais eles já estão mais avançados, mas em todos os locais eles existem, de uma forma ou de outra. E é importante que vocês entendam que a administração ela existe para servir a cada pessoa. Ela é uma ciência que ela vem para organizar, para trabalhar as organizações, mas principalmente para trabalhar as pessoas dentro das organizações. No mundo de hoje, é imprescindível que nós saibamos conviver com as organizações e conviver dentro das organizações. Nós temos que conviver, é uma necessidade da nossa sociedade, porque é o modelo produtivo que nós temos. Tá? Eu espero que vocês aprofundem dentro desses temas, nós teremos uma semana para discutir, e a professora Leide agora vai falar das atividades dessa semana, não é isso, professora? É isso aí, a teleaula termina daqui a pouquinho, mas o nosso estudo não termina, gente. Então vai ter aí um exercício para que vocês façam durante a semana. É o fórum, qual é a importância da administração para a sociedade, para as empresas e para a sua vida. Nós queremos o que com isso, né? Que vocês, é claro, aprendam, consigam aí internalizar o conceito da administração. Mas a gente quer que vocês façam um paralelo entre onde vocês trabalham e o que você aprendeu nessa aula de hoje. Mas não só nas empresas, né? A gente quer que você pense a administração. Qual que é a importância dela para as empresas? E depois para a sociedade, para o nosso país, para a cidade de vocês. E depois para a sua vida, porque, gente, pensem um pouquinho, a administração, ela traz benefícios para a vida da gente. Se a gente não sabe administrar nossas contas, o nosso lar, as nossas agendas, nossas atividades, aí fica um pouco comprometido o nosso dia a dia, nossa rotina. Então, eu quero que vocês pensem, nós queremos que vocês pensem nessas situações. Para que serve? Qual é a importância da administração? Um dos critérios de avaliação desse fórum é que você faça no mínimo 2 comentários. Um comentário seu, você pode comentar
comentário de um outro colega, mas participem, vamos fazer esse debate ficar muito proveitoso, né? Para que a gente consiga aí mensurar o que é, qual é essa amplitude da administração na nossa vida, empresa, sociedade e vida pessoal. Ok, gente? É mais ou menos esses pilares que a gente traz para que vocês estudem e discutam aí no fórum durante a semana. E antes da gente dizer boa noite, né? Daqui a pouco, eu quero deixar o meu abraço aí para os dois professores que vão começar a aula daqui a pouquinho, o professor Kenny, o professor Clévio. São duas feras aí das análises das demonstrações financeiras. Agora vocês vão esquentar um pouquinho o cérebro fazendo conta, então vai ser bacana a aula, né? Daqui a pouquinho. Meu abraço para vocês, professores. E, no mais, eu me despeço aqui, professor. Boa noite, alunos, tutores que estiveram aqui no chat com a gente. Boa noite, professor. Boa noite, professora. E nós agradecemos a presença de vocês, certo? Queremos dizer que é uma honra estar aqui trabalhando com vocês, é uma honra estar discutindo essas questões com vocês, que são muito importantes para a nossa sociedade. Se vocês observarem, ao redor de vocês tem situações que envolvem a administração, seja a administração da cidade, como a professora falou, seja da vida de vocês, seja das empresas onde vocês estão inseridos. E é importantíssimo que vocês tenham conhecimentos para poder discutir isso dentro das organizações que vocês trabalham. Porque é isso que vai fazer com que mude essa sociedade que nós vivemos, que mude a realidade do seu município, da sua empresa e da sua vida também, tá? Boa noite para vocês, tenham uma ótima aula, tá? E que Deus abençoe vocês sempre.